A semana passada, estive na Itália a convite de uma organização italiana denominada Verde Ambiente e Sociedade, que nos atribuiu, a mim e à deputada Janete, um prêmio em função de nossa luta em defesa do meio ambiente e das populações tradicionais da Amazônia. E foi uma oportunidade importante, porque nesta cerimônia reuniu pessoas de várias partes do mundo, entre outras, a Prêmio Nobel da Paz do Iêmen, que, lamentavelmente, teve o seu passaporte preso pelas autoridades do seu país e não pôde ir a Sorrento, no sul da Itália, na província de Nápoles, para receber essa honraria pelos seus méritos em defesa da democracia e da luta política em seu país. A deputada Janete foi agraciada com o Prêmio Verde Ambiente e eu recebi uma menção honrosa juntamente com uma personalidade importante da luta contra a corrupção e a máfia na Itália, que foi o procurador-chefe da Brigada Antimáfia de Nápoles, Federico Gaffiero, com o qual eu tive uma longa conversa sobre a transparência dos gastos públicos, especificamente em relação à Lei Complementar 131, que tornou obrigatória a exposição das receitas e despesas em tempo real na internet de todos os entes públicos no nosso país. E também sobre a Lei de Acesso à Informação, que muito recentemente passou a vigorar. E fiquei surpreso com as informações que me foram prestadas. A Itália ainda debate, está muito embrionária a discussão em relação à lei de acesso à informação e em relação à exposição dos gastos, para que se tenha uma ideia, ainda hoje não se exige dos parlamentares italianos nem mesmo as suas declarações de imposto de renda. É voluntário, apenas os parlamentares que politicamente queiram publicam as suas declarações de imposto de renda. Portanto, o que mostra como um país com uma cultura milenar, uma enorme contribuição à humanidade, sofre um atraso político tão significativo. E eu tive a oportunidade de conversar com a vice-presidenta do Senado italiano, a senadora Emma Bonino, com a qual conversamos há algum tempo sobre como anda politicamente, qual o espírito em relação à abertura do Estado italiano para a sociedade. Perguntei-lhe se politicamente havia possibilidade de aprovação de uma lei aos moldes de que nós adotamos no Brasil, abrindo completamente os gastos públicos, incluindo a folha de pagamento. Ela foi peremptória, disse, não, aqui não há condição política. E me relatou de uma experiência que ela viveu. Ela propôs, há 3 anos atrás, a formação de uma comissão para sugerir alguns mecanismos de transparência dos gastos do próprio Senado. O Senado italiano tem um orçamento de 650 milhões de euros anual, e essa comissão não conseguiu se formar. Tal a indisposição em relação a uma política de transparência na Itália. O mesmo ocorre na França. A França, todavia, não dispõe de uma lei de acesso à informação e está em debate, está em discussão, muito menos leis obrigando a exposição dos gastos públicos. E algumas províncias, em algumas prefeituras,
existem iniciativas locais, tornando os gastos absolutamente claros. Veja, eu acredito, comparando as experiências vividas nos últimos anos em relação à abertura do Estado brasileiro, que nós sabemos que foi um Estado construído por poucos e para poucos, mas que se acelera a abertura, a prestação de contas ao cidadão, aqueles que pagam imposto. E nós temos uma carga tributária tão pesada quanto a carga tributária de alguns países europeus, entre eles a Alemanha, ou então aqui mesmo do nosso continente, o Canadá, por exemplo. As cargas tributárias nos nossos países se assemelham e, no entanto, há uma diferença enorme em infraestrutura, em amparo social entre os nossos países. Porque no Brasil, essa carga tributária pesada ainda é concentrada, infelizmente, nas mãos de poucos. Portanto, demos passos decisivos, passo importantíssimo. A lei da transparência, a lei de acesso à informação, evidentemente que na lei de acesso à informação deveria ter sido criada uma instância, mas isso é possível ainda, que o governo ainda pode pensar em criar uma instância onde uma instância administrativa, antes de entrar na esfera do judiciário, para reclamar do não atendimento daquilo que a lei determina. Isso me parece que seria importante, mas, de todas as maneiras, a verdade é que o Brasil deu saltos importantes nesse aspecto de prestação de contas, do atos e, principalmente, do dinheiro do contribuinte. No entanto, todo esse esforço pode resultar inútil se a sociedade não se mobilizar para fazer um efetivo controle social desses gastos e, claro, controle político. Esse ano nós temos eleições municipais. E a Lei Complementar 131 deu prazo de até 4 anos para as pequenas prefeituras, aquelas prefeituras com menos de 50 mil habitantes. Essas ainda não estão sendo obrigadas a colocar suas receitas de despesa na internet. Mas as demais todas já deveriam estar. E a gente sabe que alguns entes públicos resistem à prestação da informação de acordo com aquilo que a lei determina. Portanto, é necessário uma atenção especial nesse ano eleitoral para que aqueles prefeitos que descumprirem ou que descumprem a lei e seus partidos sejam penalizados, porque não é possível continuarmos elegendo fora da lei para governar os municípios brasileiros. Eu falo, no meu caso, no Amapá, a minha capital, no Macapá, você não encontra nenhum tipo de informação. Mesmo com a ação judicial, o prefeito resiste a cumprir a lei. Portanto, as redes sociais, as entidades, as instituições da sociedade civil, as entidades da sociedade civil, têm um papel importante no exercício do controle social dos gastos públicos. Está à disposição nos portais da transparência dos estados, daqui do Senado, temos todos os nossos gastos no exercício dos nossos mandatos, os gastos parlamentares estão todos disponíveis, portanto, resta a sociedade se mobilizar para acompanhar gasto por gasto, detalhe por detalhe, e trazer à tona aquilo que for considerado irregular, aquilo que fugir às regras da lei e da administração pública. Portanto, para mim é uma satisfação ver que o nosso país, ao que pese todas as críticas e as dificuldades que vivemos, está avançando e avança na boa direção do respeito à cidadania, do respeito ao cidadão. Obrigado, senhora presidente.